O quão bom foi o Neymar no Santos realmente tá no canal analisando o jogo, então bora lá reagir, deixar teu like, comenta, se inscreva e vamos lá. Neymar teve várias fases ao decorrer de sua carreira. Para alguns, a sua melhor versão foi no Barcelona, onde de fato encantou o mundo. Para outros, a versão do PSG, por mais que tenha sido recheada de polêmicas, foi a mais completa. Mas entre todas, a mais impactante, que mais chocou o futebol, sem dúvidas foi a versão do Santos. O jogador era muito diferente no futebol brasileiro, sobrava muito. Mas afinal, o quão bom Neymar foi enquanto atuava pelo Santos de 2009 a 2013? É o que vamos descobrir hoje. Vambora! Neymar surgiu em 2009 no Santos. Desde o começo já era muito falado e tido por muitos como a grande promessa do clube naquele momento. A sua estreia aconteceu no dia 7 de março do mesmo ano, na partida contra o Oeste pelo Campeonato Paulista. O jogador se destacou muito nas semifinais do estadual contra o Palmeiras e disputou a sua primeira final profissional contra o Corinthians. Apesar de pouco destaque na decisão, que terminou com a derrota, foi eleito a revelação do campeonato. Ali, já dava sinais do craque que viria a se tornar. Embora tivesse pouca idade, seu estilo já estava ali, sempre com dribles, velocidade e muita magia. Era o começo de uma história incrível. A criatividade do Neymar era incrível, mano. Em 2010 veio o ano de confirmação no time. No Paulistão conseguiu marcar 5 gols em 5 clássicos. Contra o São Paulo foram 3. Diferente do ano anterior, o Santos saiu campeão do estadual e, claro, com o Neymar desfilando o seu futebol em campo. Já era um dos jogadores mais importantes do futebol brasileiro. No Brasileirão, aumentou ainda mais a parceria com o Paulo Henrique Ganso, que é um jogador que rende um vídeo aqui no canal, inclusive, e o time ficou conhecido como os Meninos da Vila. Quem viveu aquela época sabe o quão diferente aquele time foi. Era bom demais. Inclusive, era normal os torcedores de outros times passarem a assistir aos jogos da equipe santista. Era mágico. E muito disso por conta do Neymar. A temporada de 2010 terminou com mais uma conquista, a Copa do Brasil. Na final contra o Vitória, Neymar marcou no jogo de ida e ajudou a equipe a vencer a competição, mesmo com a derrota no jogo de volta. O camisa 10, que na época usava 11, foi o artilheiro do torneio com 11 gols, ajudando o time a ir para a Libertadores no ano seguinte. Ainda em 2010, começaram os rumores de uma possível transferência para a Europa. No entanto, é importante lembrar que o futebol europeu sempre teve interesse em Neymar, tá? Inclusive, quando tinha 12 anos, foi ao Real Madrid para fazer uma série de testes no clube. O time na época era os Galácticos, com Ronaldo, Zidane, Beckham e Roberto Carlos. Neymar passou nos testes e a princípio estava tudo certo para ele acertar com a equipe. Contudo, depois de uns 5 dias com o clube, decidiu voltar ao Brasil. O motivo foi a saudade de casa. O jogador chegou a ser inscrito para disputar a Copa Mickey, mas não deu certo. Já pensou o que poderia ter sido essa junção? Enfim, voltando a 2010, os rumores teria sido maior do que ele foi, né, Neymar, para o Chelsea. No entanto, a diretoria tentou de todas as maneiras manter o craque. Em agosto do mesmo ano, o presidente do Santos, que era o Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, marcou uma reunião com o pai do craque para discutir sobre a manutenção do jogador. Depois do encontro, o próprio Pelé ligou para o presidente do clube tentando convencê-lo a não vender a joia. No final, tudo deu certo e Neymar decidiu continuar no clube. Por fim, no Campeonato Brasileiro, o time mais uma vez não teve destaque, visto que terminou na 8ª posição. No entanto, Neymar já era o principal nome e foi o vice-artilheiro da competição com 17 gols. Mas antes da gente continuar, eu só queria lembrar vocês da parceria do canal, a Esportes BHS, a melhor loja de artigos esportivos do Brasil. É a loja perfeita para você comprar os seus produtos com um baita preço e uma qualidade impecável, desde camisas retrôs a atuais. Além disso, claro, é extremamente segura. No site e no Instagram você encontra vários depoimentos de quem já comprou. Por lá, eles estão com uma promoção imperdível que é a Pague 3, Leve 5, onde você leva 2 camisas de graça. Usando o link do canal que está aqui no comentário fixado, você tem direito a frete grátis e, claro, ainda ajuda analisando o jogo. Mas corre que a promoção é por tempo limitado. Não perde tempo porque vale muito a pena. Já na sua 3ª temporada, em 2011, Neymar era considerado por muitos como o principal jogador do futebol brasileiro. E com razão, tá? O Santos, que estava reforçado com o Elano, mais uma vez chegou à fase final do Campeonato Paulista. Na decisão, venceu o Corinthians ao ganhar o jogo de volta por 2-1 em casa, com gol de Neymar. Dessa forma, o camisa 11 tornou-se bicampeão paulista. No entanto, foi na Libertadores que realmente brilhou. Olha o filhinho dele, é importante lembrar aqui a pressão que estava em cima desse time, tá?
Era o melhor do Brasil há pelo menos 2 anos, tinha o melhor jogador do país e não era campeão continental desde 1963. Na época de Pelé, Ao mesmo né? tempo que podiam fazer história, podiam ser mais uma boa geração que falhou em vencer a Libertadores, como a do começo dos anos 2000. Bom, o começo da competição foi estranho, tá? Visto que se classificou em segundo lugar em seu grupo. Nas oitavas de final, venceu o América do México em um jogo complicado. Venceu por 1-0 em casa e conseguiu segurar um empate por 0-0 fora. Nas quartas, venceu o Once Caldas em mais um duelo complicado. Once Caldas, faz tempo que eu não ouço falar desse time. E na volta empatou em 1-1. Já nas semifinais tinha o Cerro Porteño pela frente, time que havia ficado com o primeiro lugar na fase de grupos. O cenário se repetiu, tá? Visto que o Santos venceu no jogo de ida por 1-0 e empatou na volta, dessa vez em 3-3. A final foi contra o Peñarol. No jogo de ida, Neymar teve uma atuação apagada, visto que sofreu com uma marcação muito dura do time adversário, o que de certa forma já havia se tornado normal em relação ao craque. O jogo terminou 0-0. Já na partida de volta no Pacaembu, o cenário era outro. Neymar marcou um dos gols da vitória por 2-1 e recolocou o Santos no topo do futebol sul-americano após 48 anos. O craque marcou 6 gols na competição e, como era de se esperar, foi eleito o Rei da América. Pelo Campeonato Brasileiro, teve um dos grandes momentos de sua carreira, a lendária partida contra o Flamengo de Ronaldinho Gaúcho. E é importante mencionar também todo o contexto daquela partida, tá? Antes mesmo da bola rolar, o Santos, como eu já falei, havia vencido a Libertadores e o Flamengo, por outro lado, estava invicto a 7 jogos. Já com a bola rolando, Borges abriu o placar para o alvinegro praiano logo nos primeiros minutos. Na ele era o centroavante, né? Neymar deu uma assistência deitado, de costas para o gol, para Borges marcar o segundo. Para algumas pessoas já era o bastante, mas não para Neymar. O camisa 11 pegou a bola na linha lateral e deixou dois o homem vai lá e faz um gol desse bonito. Após isso, tabelou com lá vai ele levitando. Um dos mais lindos da história do futebol brasileiro em Ronaldo Angelim. Com isso, anotou o terceiro gol do Santos na partida, que mais tarde lhe renderia o prêmio Puskás. Neymar ainda anotou mais um gol no jogo, mas o Flamengo deu a volta por cima e venceu por 5-4 com 3 gols de Ronaldinho. No final do ano foram anunciados os indicados à Bola de Ouro e Neymar foi o primeiro jogador atuando na América do Sul a ser indicado ao prêmio. O Rogério Ceni foi indicado em 2007, é verdade, mas isso foi antes da unificação dos prêmios, eram contextos diferentes. Por fim, finalizando a temporada, chegou o Mundial de Clubes. Na semifinal, enfrentou o Caxias Rei Sol e venceu com certa facilidade, tá? Inclusive, nesse jogo, Neymar marcou um dos gols mais bonitos da sua carreira, na minha opinião, quando deixa o marcador sentado no chão e finaliza de esquerda. Na final, o time enfrentou aquele que era apontado disparadamente como o melhor time do mundo no momento, o Barcelona. Na partida, Neymar foi muito bem marcado pelo duelo dele contra o Puyol, tendo uma atuação muito apagada. O Santos foi amplamente dominado em campo e viu a equipe de Lionel Messi e companhia golear por 4-0, e poderia ter sido mais. Bom, e aqui chega aquele que é o melhor ano de Neymar no Brasil em relação a números. Foi nessa temporada, inclusive, que chegou aos 100 gols na carreira, na derrota para o Palmeiras por 2-1 no Paulistão. Na oportunidade, tinha 82 gols pelo clube e 18 pela seleção, contando também categoria de base. Na Libertadores, após uma derrota por 2-1 para o The Strongest no primeiro jogo, Neymar teve uma atuação extraordinária na partida contra o Internacional na Vila Belmiro, quando marcou um dos seus gols mais bonitos da carreira. Depois do gol, inclusive, tivemos uma das melhores narrações da história, onde o narrador Pedro Ernesto Denardim agradeceu a Deus por causa do jogador. Recomendo que vocês assistam. Eu já vi já. Deveriam se ajoelhar. Deveriam se ajoelhar, estender as mãos ao céu e agradecer ao Senhor que mandou para a Vila Belmiro um jogador desta categoria. A joia santista, já consolidada, seguiu com atuações espetaculares também no Campeonato Paulista. Era muito fora da curva e nesse ponto do ano, Neymar chegou a contar com média de 1 gol por jogo. O bom início de temporada culminou no clássico contra o São Paulo pela semifinal do estadual. Nessa, que foi talvez a melhor partida do atacante no ano, desequilibrou a favor do Santos e marcou os 3 gols da vitória por 3-1 sobre o São Paulo no Morumbi, garantindo assim a vaga santista na final do Paulistão pelo 4º ano seguido. Além disso, marcou também o seu 100º gol pelo Santos, entrando de vez para a lista dos maiores artilheiros da história do clube. No dia 10 de maio, Neymar marcou 2 gols contra o Bolívar pelas oitavas de final da Libertadores, tornando-se o maior artilheiro do Santos na era pós-Pelé com 106 gols, superando o Serginho Chulapa. Gol demais, doido, conquistou o Paulistão pela 3ª vez e terminou como artilheiro,
com 20 gols. Após o tricampeonato paulista, o time voltou novamente as suas atenções para a Libertadores em busca do tetra. Nas quartas de final, enfrentou o Vélez, decisão que foi para os pênaltis. E na oportunidade, o Santos venceu de forma tranquila, Neymar nem precisou bater o seu pênalti. Já nas semifinais, enfrentou o Corinthians, onde Neymar não jogou bem. O Timão venceu o primeiro jogo por 1-0 e no jogo de volta empatou por 1-1. Apesar da eliminação, foi o artilheiro com 8 gols e mais uma vez o rei da América. Por fim, o último ano de Neymar do Brasil, 2013. Foi nessa temporada, inclusive, que surgiu uma das jogadas mais icônicas do craque, o chapéu usando a sola do pé na partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Como é que ele conseguiu inventar isso aí, mano? A competição na moral. continuou e Neymar seguiu se destacando, ajudando o Santos a chegar em sua 5ª final estadual consecutiva. No entanto, terminou sem o título, visto que perdeu para o Corinthians. Apesar disso, o jogador foi eleito craque do campeonato, além de vice-artilheiro com 12 gols marcados e fez parte da seleção ideal do torneio. No dia 25 de maio de 2013, Neymar disputou a sua última partida pelo Santos, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2013 contra o Flamengo. O craque se emocionou e não conseguiu segurar o choro durante o hino nacional. A partida dessa forma terminou 0-0. Pelo Santos, ao todo, foram 225 jogos, 136 gols e 6 títulos. Uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, ganhou muito título uma do Copa Brasil. do Brasil e 3 campeonatos Botou estaduais. só o Mundial, pô. O impacto de Neymar no futebol brasileiro foi tão Santos. grande que muitas pessoas o colocam como a E o maior Brasileirão? promessa que já passou por aqui. E eu acho que ele está na discussão, tá? Eu acredito Também. que fica entre 3 nomes: Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno e Neymar. Caso queiram saber mais da história desses outros 2 jogadores, eu recomendo assistir aos vídeos que tem aqui no canal. Pra mim, a lista fica com Ronaldinho em terceiro, Neymar em segundo e Ronaldo em primeiro. Não acho que nomes como Vinícius Júnior e Endrick entrem nessa lista. Assim como eu também não julgo quem pensa que o auge de Neymar foi enquanto estava atuando no Brasil. Era um jogador muito divertido de se assistir, com muita inventividade, poder de decisão e muito acima de todos os outros. Mas e pra você? Foi o melhor jovem da história do futebol brasileiro? Deixe aí nos comentários, porque a sua participação é muito importante por aqui. Galera, pra mim o Neymar é o melhor jovem da história do futebol brasileiro, porque eu vi ele ao vivo fazendo aquela qualidade de drible que ele tinha, fazendo aquela magia em campo, fazendo aqueles gols incríveis. Então, pra mim o Neymar é o melhor jovem da história do Brasil. Mas se você acha que é outro, deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Deixa teu like, se inscreva no canal, me siga também no Instagram que vai estar aqui embaixo. E é isso, obrigado por ter assistido, valeu, até a próxima. Fui!